Hello, students. How are you? Are you okay? Are you fine? Teacher Pat Sosa here. In our tip 4, yes, to talk about present perfect. Yes, I've risen to the occasion. The occasion? Forgetting your password again. I've risen to the occasion. Eu me elevei à ocasião. Qual é a ocasião? The occasion? Forgetting your password again. Esqueceu sua senha de novo. Quem nunca? Não é mesmo? Quem nunca? I've risen to the occasion também pode ser traduzido como eu superei as expectativas. Né? Pode entrar nessa ideia de eu superei as expectativas aqui. Mas, enfim, did you know? Regular verbs don't follow the ed rule, né? Não the ed rule. In present perfect, we use their past forms, which vary from verb to verb. These verbs are essential for describing actions, decisions, and reactions during Cop 30. Então, nós vamos ter uma sequência de verbos, né, dentro do present perfect, que não vão usar a regra do ed para o passado, são os verbos irregulares. E aí a gente vai usar a forma do particípio passado que varia de verbo para verbo. E a gente tem que lembrar, né? Reason, por exemplo, acaba sendo um particípio passado de um verbo específico. Tem uns que a gente usa com mais frequência, tem outros que a gente usa com menos frequência. Então, a ideia aqui é aqui que eu faço, decoro no contexto e vida que segue, ok? We've dealt with several last minute changes. We've dealt, da ideia de lidar, né? Dealt. The temperature has risen since the morning session. The temperature has risen since the morning session. Então, rise é a ideia de mudança, tá? De alteração. They've stuck the new schedule on the info board. They've stuck the new schedule on the info board. Então, stuck no sentido de colocar. So let's learn about present perfect with some irregular verbs, com mais alguns verbos irregulares, irregular verbs in action, present perfect at Cop 30. Na nossa aula principal, a gente viu uma lista desses verbos, e na nossa tip, qual tip que a gente fez? Acho que é a tip 3, a gente também falou sobre as negativas e interrogativas destes verbos, desses irregular verbs. E aí, dentro dessa questão desse uso, a gente acabou trabalhando com estes elementos. E aqui, o que a gente tem? A gente tem Rihanna cantando pra gente. I've been everywhere, man, looking for someone. Where have you been? I've been everywhere. Where have you been? Have been. Been, aqui, é justamente um irregular verb, né? Que é o verbo to be, neste caso, ok? Everywhere, em qualquer lugar. Someone, alguém. Lembram? A gente já falou, inclusive, de someone em alguma das nossas tips em algum momento. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us. I've forgotten how it felt before the world fell at our There's a difference between us. Hello, de Adele, né? Feet, os nossos pés, tá? Our feet, né? O mundo cair. Então, eu esqueci como é antes do mundo cair sobre os nossos pés. Essa música, Still Haven't Found What I'm Looking For, do U2, a gente já falou sobre ela. Porque a gente estava falando de negativa e ela apareceu. Mas ela tem muitas estruturas, né, de present perfect. Então a gente voltou com ela aqui, até porque vale, né, ouvir novamente. I have climbed the highest mountains. I have climbed the
highest mountains. I have run through the fields. I have spoken with the tongues of angels. I have held the hand of the devil. Climbed é o verbo to climb, de escalar, né? Eu escalei as montanhas mais altas, the highest mountains, as montanhas mais altas. Então aqui é o único final ED que a gente tem, porque run, spoken e held são exemplos de irregular verbs que a gente tem dentro do past participle, ok? Então, eu falei com as línguas dos anjos, né, eu corri através dos campos, eu segurei na mão do devil, do mal aqui, do diabo, enfim. Ele vai, mas ele ainda não achou o que ele queria, tá? Ele ainda tá procurando, ó, I still haven't found what I'm looking for. Ele fez tudo isso, mas ele ainda não achou o que ele queria. Enfim, irregular verbs in present perfect, structure have or has past participle. Ok. Irregular verbs have unique participle forms. A gente já falou sobre isso, né? Que é só pra gente lembrar aqui. We've dealt with logistics. She's gone to the press room. Ela foi para a sala de imprensa. Então, key verbs in this lesson. Quais são os verbos-chave que a gente vai ver nessa tip especificamente? Deal, dealt, hide, hiding, lead, led, rise, reason, stick, stuck, understand, understood. Ok? Então, lidar, esconder, liderar, subir, grudar e entender. Eu acho que deal, dealt, hide, hiding, lead, led e understand, understood acabam aparecendo mais, tá? Rise, reason, tô meio na dúvida. Tomei na dúvida, confesso, se ele tem assim, se ele aparece tanto, né, nestes contextos da copy, tá? Mas enfim, né, vamos ver, ok? Curiosity Corner, the word lead. Lead, a gente acabou de ver a questão do lead, né? She's led the climate panel, checked if the pipe contains lead, and now she's proudly in the lead of the sustainability challenge. In the sentence, lead, led, has three very different meanings and shows how context shapes communication at COP30. Nós temos lead do verbo, tá? Lead, que tem possibilidades diferentes nas suas apresentações. Esse lead aqui, no past participle especificamente, ele está com a ideia de to guide or conduct. She's lead the climate panel, ok? She coordinates the event, has a speaker or organized. Então, ela coordenou o evento, e aí, por isso, ela lead aqui no caso. Lead como noun é o toxic metal, é o chumbo. Lead é chumbo. The pipe contains lead. A hazardous substance relevant in environment inspections. Então, é uma substância perigosa, né, que pode aqui aparecer nessa questão do contexto ambiental. E lead como noun, first position or advantage. She's in the lead. She's ahead in a competition or challenge. Então, ela é a líder. Ela tem liderança neste caso. Então, a gente tem o verbo, tem lead como noun, que é o metal, e tem lead como noun, como posição, que tem a ver com a ideia do lead no verbo, né, na ideia de conduzir alguma coisa. The word lead appears in briefings, environmental reports, and team communication. Understand its meanings and pronunciation. Changes is essential for clear interaction across areas at COP30. Então, a gente tem o sentido de liderar, o chumbo, que é o substantivo, e a questão da liderança, né, de que ela está na liderança, ela é a líder aqui, ok? Que está à frente da competição ou do desafio. Então, é uma palavra que tem várias possibilidades. Ela liderou o painel climático, verificou se o cano contém chumbo, e agora está orgulhosamente na liderança do desafio de sustentabilidade. Esse orgulhosamente é o proudly aqui,
ok? Proudly. E pipe é a ideia do cano. Good? Acho que são essas palavras novas que a gente tem por aí. Outra curiosity corner, the word run. They run energy diagnostics every morning. I run to the pavilion to help the logistics team, but this year's plans haven't run as smoothly as expected. In the sentence, run has three very different meanings and shows how content shapes communication at Captured. Run, verb, past participle, to execute or operate. Então, aqui a gente tem run, que é a nossa palavra específica, que vai ter diferentes contextos de uso, né, também nesse processo. Então, a gente tem they run energy diagnostics every morning. I run to the pavilion to help the logistics team, but this year's plans haven't run as smoothly as expected. Então, a gente tem aqui a ideia de eles executarem um diagnóstico de energia. Então, esse run pode ser como executar, como operar alguma coisa. I ran to the pavilion, então eu corri, aí é o verbo correr mesmo, né, especificamente. I ran to the pavilion to help the logistics teams, but this year, mas este ano, né, os planos deste ano não correram tão bem quanto o esperado. Então, a gente percebe a questão do uso do run como executar, como correr, de fato, né, e como prosseguir ou funcionar bem, tá? Que os planos não correram como esperado. É essa a ideia aqui, ok? Então, the word run appears in technical routines, logistics coordination, and performance evaluations. Understanding its meanings in context is essential for precise and efficient communication across departments. Então, a gente tem a palavra run, que é correr, mas não é só correr, né? É o sentido de executar, de correr e de prosseguir ou funcionar bem, tá? Então, são sentidos diferentes. E aqui a gente vai ter justamente os nossos exemplos dos irregular verbs desta tipo. Dealt, we've dealt with unexpected changes during the event, mudanças inesperadas. Hiding. They've hidden the banners behind the main tent. Então, dealt. Hiding. Hiding, né? Hiding. Led. A ideia de liderar. She's led 3 sustainability briefings this week. Rose, reason. The temperature has risen significantly since this morning. The temperature has risen significantly since this morning. Stuck. We've stuck the updated schedule on the information board. E understood. He's understood all the emergency protocols clearly. Então, a gente tem lidar, esconder, conduzir, subir, grudar ou fixar alguma coisa e entender. Understood? Good. Robert, Chiara e Mariana conversando. We've dealt with all the speaker delays this morning. Yes, and we've stuck the updated schedule on the info desk. The climate index has risen since yesterday's panel. Have you led today's accessibility walkthrough? Então, demonstração, tá? Walkthrough é a demonstração do espaço de acessibilidade. Of course, I've led it twice. They've hidden to toolkit behind the solar station. Toolkit também, kit de ferramentas, né? Essa acho que é a palavra nova aqui no nosso vocabulary. Good, I've understood the logistics briefing perfectly. Ok? Então, a gente tem aqui
algumas palavrinhas novas e outras bastante nossas conhecidas, né? O uso do with, que é we have, que marca justamente o uso do present perfect, e os verbos, os main verbs aqui, sempre no past participle. With that, with 3 delivery delays today, I knew the team has stuck the updated schedule on the board. Have you led the volunteer briefing yet? Yes, I've led it twice this morning. The temperature has risen since the tent was closed. We've hidden the extra banners behind the main panel. Professora, parece meio repetido, né? Parece, coração, é que a gente coloca frases, né? Para você ver que o contexto de uso dessas palavras acaba sendo meio que parecido mesmo, né? Porque são contextos mais específicos, mas a gente tem outras possibilidades de trabalhar estes exemplos. Good? I've understood the new press protocol. Great. Have you dealt with the guest interviews? Not yet. I've been organizing the files. We've stuck the QR codes on all info desks. Has the team hiding the backup equipment? Yes, they've hiding it under the main stage. Ok? Então, acho que aqui, Press Protocol já é nosso conhecido, só QR Codes, né? Que a gente também entende que são os QR Codes, tá? São aqueles códigozinhos, né, que a gente cria para poder ler o material. E aí, o nosso challenge de hoje para vocês: write 3 affirmative sentences, use the present perfect, and then the regular verbs from this tip. Então, 3 afirmativas usando present perfect, os verbos irregulares desta tipo específica, ok? We've dealt with unexpected situations. They've hidden the extra equipment. She's led 3 workshops already. Focus on proper verb form, plus contextual meaning, plus clarity in communication, equal mastery of present perfect at Coptered. Good? I'll wait for your contributions in our forum, and I see you in the next class. Bye bye.